De acordo com nota oficial divulgada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM, órgão regulador brasileiro vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, um veículo especializado no transporte de produtos radioativos da empresa Medical Armazenagem, Logística e Distribuição Limitada, com sede em São Paulo, foi furtado no dia 30 de junho na cidade de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil confeccionou um boletim de ocorrência manifestado pela empresa responsável pelo veículo da marca e modelo Volkswagen Saveiro modificada, que continha um gerador de germânio e galho 68 e 4 unidades de blindagens e geradores de molibdênio e tecnésio 99 exauridos, que foram furtados entre 29 e 30 de junho, na zona leste de São Paulo. Neste momento, a investigação está muito avançada e autoridades da Polícia Civil haviam buscado contato com a Polícia Federal, mas entendem que a Civil do Estado de São Paulo está seguindo as investigações junto com a Polícia Militar e a Comissão Nacional, o CENEM. A impressão é que todo o caso está sendo tratado com naturalidade pelo meio público. No entanto, a situação não é nada amistosa. O material possui periculosidade para a saúde humana e risco à estabilidade do meio ambiente, sendo classificado como categoria 4, de acordo com o Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas da Agência Internacional de Energia Atômica. No momento em que esse vídeo foi produzido, parte dos 4 recipientes protetores do material radioativo que foi furtado foi encontrada ainda na zona leste de São Paulo em um terreno baldio. A manipulação incorreta e a exposição podem trazer graves problemas, como ocorreu no caso do Césio 137, em Goiânia, no estado de Goiás, o maior acidente radiológico da história do país e que afetou mais de 1.000 pessoas. Na época, em 13 de setembro de 1987, 2 catadores recicláveis retiraram e desmontaram parte de um aparelho protegido por chumbo que havia sido descartado de forma incorreta. O objeto foi então vendido a um ferro velho, onde mais pessoas terminaram de desmontá-lo, contaminando centenas de pessoas. Vale lembrar que o caso do Césio, lá em Goiânia, era de categoria 5, sendo de baixo risco. Mesmo assim, ocasionou o maior desastre no país. De acordo com o divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a partir do boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Civil, o carro pertence a uma empresa de equipamentos médicos, armazenava uma carga de materiais radioativos que foram coletados no Rio de Janeiro e seriam entregues no Paraná e em Santa Catarina. Diligências estão em andamento para recuperar o material e o veículo furtados e identificar o autor do crime. Tudo aconteceu após o motorista que conduzia o veículo da placa RFI 873 da empresa Medical Armazenagem estacionar o veículo na noite de sábado, 29 de junho, em frente à sua residência no Jardim Bandeirantes, na zona leste de São Paulo. No dia seguinte, em 30 de junho, o motorista se deparou com a ausência do veículo por volta das 7h30 da manhã. O CENEM emitiu uma nota longa oficial em seu site para comunicar e orientar toda a população sobre os riscos à saúde que podem ter caso manipulem os produtos. De acordo com o diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear, a empresa de transporte Medical, por meio de e-mail à Diretoria de Radioproteção e Segurança, às 21h57, no dia 30 de junho, comunicou o furto do veículo de transporte de material radioativo de marca e modelo Volkswagen Saveiro, que continha um gerador de germânio e galho e 4 unidades de blindagens de geradores exauridos. A referida empresa, que possui supervisor de proteção radiológica em transporte e plano de proteção radiológica para transporte aprovado pelo CENEM, estava a serviço da R2 Pharma, Radiofarmácia Centralizada Limitada, que por sua vez também enviou comunicação à Diretoria de Radioproteção e Segurança, porém no dia 1º de julho, comunicando o ocorrido. De acordo com o momento da ciência do furto do veículo pelo motorista,
e a nota do Senem, passaram-se 14 horas para a empresa notificar o Senem sobre a situação. Inclusive, todo o evento poderia ter sido evitado por uma simples atitude. Meus amigos, já conhece a minha loja oficial do canal? Temos mais de 70 produtos exclusivos de alta qualidade, desde camisetas até canecas, tudo fabricado no Brasil. Agradeço a todos que estão comprando. Vocês ajudam a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja do canal, umapenca.com/área militar. Ainda na nota do diretor do Senem, o veículo transportava a fonte geradora de radiofármacos rumo às cidades de Curitiba e Blumenau para uso médico. Essa fonte de germânio e galho foi fabricada pela empresa Ecker Ziegler e, segundo o Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas da Agência Internacional de Energia Atômica, essa fonte, por sua baixa atividade, se enquadra na categoria 4, representando risco radiológico muito baixo para a população e para o meio ambiente. O germânio e o galho são geradores e radionuclídeos, um dispositivo usado para fazer uma solução que contém a substância radioativa, chamada de radionuclídeo, como o galho 68. Que pode ser usado no setor médico hospitalar para fins diagnósticos. Tanto o germânio quanto o galho não foi concebido para ser usado diretamente em pacientes. Isso porque o conjunto usa germânio radioativo 68 para gerar o galho 68. É impraticável transportar soluções contendo galho 68 para uso em hospitais, porque ele decai muito rapidamente. Em vez disso, o conjunto usa germânio 68, que é mais estável, para criar uma solução de galho 68. Continuando a nota do Senem, um boletim de ocorrência foi aberto pelo representante da empresa junto à 19ª Delegacia de Polícia em São Mateus, no dia 1º de julho, às 12 horas e 22 minutos da tarde, relatando o ocorrido. Consta que, por imprudência do motorista, que decidiu levar o automóvel para um local diverso do pátio seguro, onde o veículo deveria ficar abrigado durante a noite, onde o veículo foi furtado. Desde então, o corpo técnico do Senem está agindo no sentido de levantar informações sobre a fonte roubada e já apurou que o cadastro da empresa transportadora está regular junto ao órgão regulador, estando autorizada a realizar operações de transporte de materiais radioativos. Como bem salientado pela nota do diretor do Senem, apesar da baixa atividade da fonte e de não se esperar efeitos determinísticos imediatos, a manipulação inadequada e de forma constante ainda pode vir a causar danos à saúde do manipulante. Isso porque, assim como aconteceu com o Césio 137, que toda a proteção de chumbo e outros metais haviam sido violados, a exposição do germânio e do galho pode causar danos permanentes à saúde humana e ao meio ambiente, levando até a morte. Como o germânio e o galho podem ser usados na medicina, quando um paciente recebe uma dose específica e controlada do medicamento chamado de radiomarcador, ele carrega substância radioativa para as células específicas do corpo, como as células tumorais. O medicamento carreador, então, libera uma pequena quantidade de radioatividade que pode ser detectada de fora do corpo usando uma varredura corporal, conhecida como tomografia por emissão de pósitrons, ou o PET, que são partículas de elétrons. E isso pode ajudar os médicos a diagnosticar a doença ou descobrir onde essas células estão no corpo, e este caso não foi a primeira vez que aconteceu. Quase na mesma época, na noite de 26 de junho de 2023, uma mineradora localizada em Minas Gerais informou às autoridades que 2 fontes seladas de Césio 137 se encontravam desaparecidas, havendo probabilidade de terem sido furtadas. A organização terrorista seria a maior interessada nisso? Sim, sem dúvida, apesar de não houver qualquer novas informações divulgadas ao público pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. No entanto, não se pode descartar nenhuma participação de organizações criminosas no furto que poderiam fornecer os materiais a um agente ou organização reconhecidamente terrorista e que atuam, mesmo que de forma discreta, aqui no Brasil.
Recentemente, em novembro de 2023, as autoridades brasileiras frustraram um plano terrorista do Hezbollah contra alvos no Brasil, incluindo 2 sinagogas na capital do país, Brasília. De acordo com informações de Manuele Ottolenghi, as autoridades foram informadas pelo Mossad de Israel e a Polícia Federal inicialmente deteve vários cidadãos brasileiros supostamente agentes contratados pelo Hezbollah. Eventualmente, a Polícia Federal identificou 2 cidadãos brasileiros de ascendência do Oriente Médio como os líderes do plano, sendo eles Mohamed Kir Abdulmajid, que é sírio, e Raissam Ronsi Diab, que é libanês. Abdulmajid e Diab, de acordo com a Polícia Federal, atraíram pelo menos 6 brasileiros para Beirute, onde eles ofereceram grandes somas de dinheiro para atingir alvos judeus em Brasília, incluindo 2 sinagogas. Toda essa situação tem envolvimento de mercenários brasileiros, incluindo empresários que recebem investimentos do Irã. Mas como esse tipo de material radioativo poderia ser usado pelo grupo terrorista no Brasil ou no exterior? Após os acontecimentos nos Estados Unidos, em 2001, ficou cada vez mais evidente a existência de grupos com recursos financeiros e humanos consideráveis, bem como com a vontade de infligir os maiores danos possíveis. Existem 2 maneiras imagináveis dos terroristas obterem explosivos ou bombas nucleares. Eles poderiam tentar construir um dispositivo nuclear improvisado, ou poderiam tentar roubar ou comprar uma arma nuclear, o que é muito difícil, arrisco dizer quase impossível. A maneira mais fácil é desviar ou furtar materiais radioativos e também explosivos e misturá-los com esses explosivos convencionais, forjando uma bomba suja que poderia causar danos físicos imediatos com a explosão e posteriormente danos à saúde humana e ambiental de todos aqueles envolvidos e também em contato com esses materiais radioativos dispersados. Há também a hipótese do uso terrorista dos agentes radioativos em locais de tratamento de água, manipulação de alimentos, entre outras fontes. A situação pode ser realmente muito séria. Em uma cúpula de segurança nuclear lá em 2012, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica na época, Yukiya Amano, destacou que uma bomba suja detonada em uma grande cidade poderia causar pânico em massa, bem como sérias consequências econômicas e ambientais. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análise sobre geopolítica, e isso impactou no engajamento do canal, e agora poucas pessoas recebem o nosso conteúdo, eu criei o canal Analytics, que ultrapassou 11 mil inscritos. Então eu conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.